Seja muito bem-vindo a mais um estudo precioso da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Este semestre nós estamos estudando sobre sermos administradores fiéis. Como é que eu e você podemos esperar o Mestre através do nosso dia a dia, através das coisas que nos cercam no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas, com os recursos e tudo mais. Que bom que você está de volta. Eu também quero saudar você que está chegando pela primeira vez. Eu estou falando aqui diretamente da Faculdade Adventista da Bahia, lugar em que eu tenho o prazer e o privilégio de ser o pastor da igreja aqui e junto comigo convidados especiais. Quero começar aqui saudando o meu amigo pastor Gerson. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Você que é responsável da área de estudos da igreja, da história da igreja aqui no nosso curso de teologia. E também dirigimos o Centro de Pesquisas Ellen White, né? O local aqui onde nós arquivamos material histórico da Igreja Adventista e os escritos da Ellen White e orientamos os alunos em pesquisas e sobre esses temas também. Que maravilha, pastor. Muito bom. Você que quer estudar um pouquinho mais sobre a história da igreja, saber um pouquinho mais sobre a questão dos escritos de Ellen White, pastor Gerson está aqui à sua disposição. Pastor Alain. Tudo bem, pastor Alain Araújo? Pastor Hassani, uma alegria, tudo sob controle. Estar aqui mais uma vez é sempre muito bom. Como é que vai a vida no Nordeste, meu amigo? Nós estamos na Bahia, que também é Nordeste, mas a Igreja Adventista tem dois campos para o Nordeste. A União Leste Brasileira, Bahia e Sergipe, e a União Nordeste, o senhor está lá, né? Estou lá. Um lugar muito agradável, muito aprazível, de pessoas assim, muito motivadas. Eu me sinto muito feliz em poder fazer parte daquela região e trabalhar na igreja, naquele território. Sua área ali é publicações e espírito de profecia também. Espírito de profecia. Maravilha. Pastor Merlington, tudo bem, pastor? Tudo bem, pastor Hassani, é um prazer reencontrá-lo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. O senhor está na FAP, Faculdade Adventista da Bahia. Da Bahia, olha, eu estou falando da velha vida. Faculdade Adventista do Paraná, nos deixou aqui na Bahia para ir para o Paraná. Como é que vão as coisas? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. FAP, que por muito tempo foi conhecido como IAP, né? Instituto Adventista Paranaense, estamos por lá. É um campus bonito como é a FADBA, esse modelo de educação que a Igreja Adventista mantém, né? de estudantes e professores morarem no mesmo lugar, é muito agradável. Então, por todo o Brasil nós temos esse padrão, como a FADBA aqui, a FAP no Paraná, o NASP em São Paulo, o FAAMA lá no Pará, e assim, praticamente todos os estados brasileiros. Então, os nossos amigos que nos acompanham aqui, é muito provável que no seu estado você encontre uma instituição como esta, né? Muito bem. Se não encontrar, nós estamos de braços abertos aqui na FADBA para receber você. Conhece um pouquinho mais sobre a FADBA? Entra aqui no nosso site, no link aqui que nós vamos disponibilizar também. E venha conhecer os cursos universitários. Nós temos vários cursos na nossa escola de saúde, como odontologia, você tem também aqui fisioterapia, psicologia. Pastor Merlington, além de pastor, é psicólogo também, não é, pastor? Isso. Então, você também pode estudar enfermagem, tantos outros cursos. Eu quero convidar você para conhecer um pouquinho mais sobre a instituição que sediou esses 3 meses de estudo sobre a Escola Sabatina, tá bom? Para a gente começar nosso estudo de hoje, então, pastor Gerson, você pode orar para a gente? Para que Deus nos abençoe? Oremos. Senhor Deus e bom Pai, muito obrigado pela salvação em Jesus Cristo, pelo que o Senhor tem feito e faz e fará na nossa vida. Esta semana estamos estudando a história de algumas pessoas, de decisões que eles tiveram que tomar. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine para ao recapitularmos essas lições, ao abrirmos a Tua Palavra, que nós possamos aprender e daqui tirar lições práticas e prudentes para a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe neste momento. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, para começar o nosso estudo, é o estudo de número 6. Estamos aqui com o tema Ajuntem Tesouros no Céu. O texto para memorizarmos está no capítulo 8 do livro de Marcos, versos 36 e 37, que dizem assim: De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa
em troca de sua alma. A lição dessa semana está falando sobre pessoas que decidiram deixar as coisas deste mundo e seguirem ao Senhor, nosso Deus, e serem fiéis a eles, não apenas nos dízimos, nas ofertas, mas em toda a sua vida. De fato, nós temos aqui os administradores fiéis. E começando aqui, pastor Alain, a primeira história que nós temos essa semana é sobre Noé e como ele foi fiel a Deus por muito tempo. Tem gente que quer se aposentar com 30 anos de trabalho, 35 anos, agora o homem teve que trabalhar 120 anos, pastor? Pois é, essa é uma história que inspira muito a gente, pastor Hassan, eu diria porque Noé, o seu próprio nome do hebraico, Noach, que significa descanso. Ele foi um homem, assim, no seu tempo que fez a diferença. Considerado, é claro, por muitos um louco. Sim. Por ter apresentado, talvez ali para um público, para uma sociedade que jamais tinha experienciado a chuva, sobretudo como foi. E ele agora se posiciona. No nosso guia de estudos, há uma citação interessante ali, fazendo correlação com o texto de Gênesis, do capítulo 6, que é onde nós encontramos de maneira específica a história de Noé. Noé fez um investimento no céu. Okay. Ele rejeitou investir nos seus dias, gastar o seu tempo, gastar o seu pensamento, as suas forças, as suas energias naquilo. Aí eu faço um destaque especial, considerando a postura de Noé diante daquela sociedade. Uma sociedade caída, uma sociedade que tinha uma visão, quem sabe, mais capitalista, onde as pessoas olhavam mais para as coisas passageiras, talvez num paralelo muito comparado aos nossos dias. Sim. E Noé rejeita viver como aquelas pessoas. Ele se posiciona ao lado de Deus, querendo fazer exatamente a vontade do Senhor. Aqui, no destaque do nosso guia, em se tratando desse aspecto tão importante que é a mordomia, esse contexto de preocupação, Noé olha exatamente para o plano de Deus. E ele investe nas coisas celestiais. Amém. Que coisa linda saber que aqui até eu gosto muito, e você vai ouvir muito nessa lição, a releitura que Hebreus capítulo 11 faz, né? E ele diz que Noé construiu a arca para a salvação, ou seja, ele pegou 120, talvez um pouco menos, mas 120 anos de recurso, de dinheiro, de trabalho, de tempo, de pregação e colocou naquilo que Deus falou para ele fazer. Ele foi fiel ao Senhor de toda maneira, né? Pastor Merlington, Abraão foi fiel também. E ele foi tão fiel que ele é chamado o pai da fé. Ou como a lição traz aqui, o pai dos fiéis. Então, fidelidade é com Abraão. Como é que era a vida de fidelidade de Abraão? O que ele fez para ser denominado dessa maneira? Há vários aspectos na vida de Abraão que fazem com que ele tenha essa denominação, essa classificação, digamos assim, de ser o pai da fé, né? o pai dos fiéis. Mas a história de Abraão começa no registro bíblico aqui em Gênesis capítulo 12. Há uma menção a ele em Gênesis capítulo 1, quando fala do pai dele, que saiu com a família para ir para um certo lugar e ele foi junto. Mas em Gênesis 12, especificamente, passa a ser mencionada a história, digamos assim, de Abraão. E no verso 1 a gente lê assim: ora, disse o Senhor a Abraão, ou Abrão, né, que ainda não havia ocorrido a troca de nome dele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Bom, sai da tua terra, ou seja, deixa o lugar onde você está aí no seu comodismo. Sai da terra dos teus familiares, ou seja, vai para um lugar onde só tem estranhos. E sai da tua terra e deixa a tua terra onde está, porque você vai para uma outra terra, ou seja, você vai perder tudo que tem para ganhar alguma coisa lá adiante, né? E a história bíblica, o registro bíblico diz que Abraão obedeceu. Então, uma primeira lição que a gente aprende aqui na história de Abraão é o seguinte: às vezes nós estamos acomodados com o que temos aqui nessa vida de 70, 80, 90 anos. O nosso carro, a nossa bicicleta, a nossa casa. E a gente acha que tudo isso aqui é suficiente para nós e que não há nada mais além disso.
Então, na história de Abraão, o que a gente aprende é que há algo maior e melhor do que aquilo que os nossos olhos conseguem ver hoje. E nós precisamos, de acordo com o verso principal, ou o verso áureo, né, que o senhor leu instantes atrás, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, de que adianta eu me contentar apenas com isso que eu tenho conquistado aqui nos meus 40, 50, 60 anos. Há algo maior e melhor sendo preparado para nós. Jesus se referiu a esse algo maior e melhor como sendo a casa do Pai. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, Abraão foi fiel a Deus porque ele deixou que os seus olhos olhassem aquilo que Deus estava olhando por ele e para ele. Amém. É uma lição que a gente precisa aprender. O segundo ponto, quando Deus convidou Abraão para ser fiel, obedecer a essa sua convocação, no verso de número 3 aqui de Gênesis 12, é dito o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Interessante que a promessa feita a Abraão aqui era de que ele seria uma bênção, ele se tornaria uma grande nação, ele teria muitas posses, porque Deus falou que o abençoaria e o engrandeceria, mas tudo isso tinha uma finalidade: atender a outras famílias, e não especificamente a pessoa de Abraão apenas e sua família. Então aqui está uma outra lição. Eu lembro que houve um comentário do pastor Gerson, não me recordo se foi naquela primeira lição ou naquela terceira lição que trabalhamos juntos, quando ele falou que a nossa fidelidade a Deus está em nós usarmos o que temos para atender os outros que estão em suas necessidades. Sim. Nós temos as nossas próprias necessidades, mas temos aqueles que estão perto de nós com as suas necessidades. Então essa é uma forma de sermos fiéis a Deus. Nós aprendemos na história de Abraão que nós somos fiéis a Deus quando a nossa vida se torna uma bênção para aqueles que estão perto de nós. E é interessante que quando nós vamos a Mateus, nós vemos como na vida de Abraão isso se cumpriu de uma forma plena. Lá em Mateus capítulo 1, nós temos a genealogia de Jesus. Okay. E ali na genealogia de Jesus, quando fala do nascimento de Jesus, ali no verso 16, a história de Jesus aqui em Mateus começa no verso 1, quando diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí Abraão gerou Isaac, etc, etc. E da linhagem de Abraão veio Jesus. A maior de todas as bênçãos que Abraão proporcionou à humanidade foi que da sua descendência veio Cristo Jesus. Amém. É uma outra lição para nós. Amém. Jesus não nasce de nós para outras pessoas, no sentido literal, como aconteceu aqui na genealogia de Abraão e Jesus. Mas Jesus nasce de nós para outras pessoas quando nós nos dispomos a apresentar Jesus para outras pessoas. Só que, às vezes, nós não temos como ir a todos os lugares do mundo para fazer isso. Então, o nosso dízimo, a nossa oferta, pode ser útil para sustentar um ministério que consiga fazer isso. Que maravilha! Como Abraão, nós podemos ser uma bênção para todas as famílias também. Olha, pastor, isso é muito interessante. Você que está acompanhando o nosso estudo sobre administração fiel, que aspecto importante da história e como você pode também usar hoje. Agora, diz que o tolo aprende com os seus próprios erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. E a gente viu a história aqui de Abraão e a maneira que ele foi fiel. Teve os seus erros, os seus problemas, percalços no meio do caminho, mas aqui também tem a história em paralelo a de Ló, né, pastor Gerson? Porque Ló viveu a mesma experiência que Abraão, mas teve decisões diferentes. Como é que a gente pode aprender com a história dele? É interessante que Abraão era uma pessoa tão influente que o seu sobrinho Ló decidiu ir com ele também. E Ló seguiu Abraão. Só que ambos foram enriquecendo tanto que a terra já não suportava, já não havia espaço para eles. E aí veio então a necessidade de uma separação. Os empregados já estavam começando a brigar entre eles. E nesse momento, um teria que ir para um lado, o outro para o outro lado. E aí então apresenta aqui em Gênesis no capítulo 13, no versículo 10, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada,
como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, ou seja, próximo ali do Nilo. Então, quem sabe Ló, naquele momento, esqueceu um pouco das bênçãos de Deus e começou a pensar, como que eu posso enriquecer mais? Como que eu posso ter mais coisas? Como que meus filhos podem ter uma vida mais vantajosa, mais confortável? E aí Ló, então, decide ir para ali a região de Sodoma. Só que Ló não ponderou na questão o que é que aquela cidade tinha para oferecer para ele. Uma cidade altamente secularizada, ímpia, seria isso um risco para ele e sua família? Quem sabe Ló pensou o seguinte, não, eu vou para lá e eu vou dar um exemplo, e quem sabe eu vou até converter essa cidade. E a Bíblia diz que Ló foi um homem justo, enquanto esteve lá, tanto é que o anjo depois foi lá tirar Ló, sua família, que ele foi um homem justo, deu um bom exemplo. Porém, ele prejudicou a família, prejudicou os empregados, porque quando Sodoma vai ser destruída, apenas Ló sai com a família. Então, os empregados ficaram, alguns filhos ficaram, então ele teve muito mais perda do que ganho. Para ele foi um prejuízo. Mas o que eu gosto de destacar na história de Ló é que Abraão acompanhou tudo isso. Abraão pode até ter se sentido rejeitado ou traído, né? Ló escolheu a melhor parte e Abraão ficou com a parte menos propícia ali para os ganhos. Mas mesmo assim, quando Ló precisou, Abraão estava lá para ajudar. Quando Sodoma foi tomada, Abraão ali chegou para salvar Sodoma, aquela região, né? E pensando também no sobrinho Ló. Então aí vem uma lição para nós. Nós também tomamos decisões equivocadas em alguns momentos. Mas pode ser que em algum momento algum colega nosso, algum amigo tenha tomado uma decisão equivocada. E nós temos como lição que aprendemos aqui, fazer como Abraão, interceder por eles e se eles precisarem de ajuda, estarmos prontos ali para ajudar. Então essa história nos traz uma lição interessante de pensarmos com muito cuidado ao tomarmos uma decisão. Se errarmos, Deus perdoa. E se algum colega nosso errar, estejamos prontos para dar a mão também, para tentar resgatar essa pessoa. Amém. A lição dessa semana, então, está falando sobre nós ajuntarmos esses tesouros no céu. A gente já viu como Noé fez isso, vimos também a história de Abraão e como ele fez isso, vimos também agora a história de Ló e como ele também teve a sua luta para tentar fazer isso e os problemas que o cercaram. E agora, pastor Alain, ainda o pastor Gerson, viu, pastor? O senhor ficou com a dobradinha aqui, porque nós temos a história de Jacó. Eu gosto muito das histórias bíblicas, principalmente dos patriarcas no começo, e Jacó a gente percebe que é praticamente uma boa parte do livro de Gênesis, a história dele, e a partir dele a promessa feita a Abraão se cumpre, porque ali começa a grande nação de Israel que leva o seu próprio nome. Mas nem sempre foi fácil assim, né, pastor? Eu fiquei com a dupla dos que tomaram decisões equivocadas, né? Ló e agora Jacó também. Jacó, mais uma vez, tinha um sonho, havia uma bênção envolvida a Abraão e aos filhos de Abraão. Então, no caso aqui, Jacó era neto de Abraão, então a bênção precisava se estender. Só que Jacó não estava vendo como aquela bênção poderia se cumprir, já que ele não era o filho primogênito. Ele era gêmeo de Esaú, só que Esaú tinha nascido primeiro. E Jacó, então, com a ajuda da mãe, né? Na realidade veio mais da mãe até do que dele, mas Jacó também já tinha cometido um erro antes, tentando tomar essa promessa, e Jacó tenta se adiantar. Já que parece que Deus não está resolvendo, ou eu não vejo como vai ser resolvido, deixa então eu tomar uma decisão. E Jacó toma uma decisão equivocada. E aí a gente vê na Bíblia quanto que Jacó sofreu, né? O próprio nome dele que dizia enganador, Jacó depois agora passa algumas décadas sendo enganado. E por pessoas queridas, pelo sogro, pelos primos e por outros. Então Jacó viu na pele o efeito de uma decisão equivocada e é aquilo que ele pagou. Mas de novo eu trago aqui a presença de Jesus Cristo nessa história. Mesmo com o erro de Jacó, mesmo com ele colocando a sua natureza carnal adiante, tomando decisões imediatas ali, coisa daquilo que ele via, então eu vou ter resultado aqui e agora, mesmo assim Deus estava ali do lado dele para dizer, Jacó, embora você tenha se equivocado, eu estarei com você. Amém.
E a Bíblia apresenta Jacó como um exemplo de fidelidade, como nós estudamos algumas semanas passadas, aonde Jacó, depois de toda essa experiência com Deus, onde ele teve um sonho, ele falou: Senhor Deus, se o Senhor me fizer prosperar, já que eu não mereço prosperar, eu errei, eu menti, né? Menti para o meu pai naquela cultura de vergonha, isso era muito, muito forte. Mas, Senhor Deus, já que eu fiz tudo isso, e o Senhor está prometendo me acompanhar, se eu prosperar, eu vou reconhecer que o Senhor é o meu Deus, e de tudo que eu tiver, eu vou devolver aquilo que te pertence. Né? E eu gosto quando Ellen White trata essa história de Jacó, onde ela diz o seguinte: a história de Jacó é uma segurança para todos nós, de que embora tenhamos cometido falhas, embora tenhamos tomado decisões equivocadas, se nós nos arrependemos, se nós reconhecemos o nosso erro, Jesus Cristo está ali para nos perdoar e fazer com que nós comecemos tudo de novo. Amém, amém. Que maravilha que a sua história também pode se misturar com a história desses homens. A gente aprende olhando para eles e ver que as situações que a gente passa, eles já passaram também, e como Deus foi fiel, Deus os abençoou. Pastor Alain, na Bíblia, uma das maiores, mais intrigantes histórias e mais importantes é de Moisés. Boa parte daquilo que nós recebemos das Sagradas Escrituras vieram desse homem. Mas como é que foi a história de fidelidade dele com Deus? Não vai dar para falar tudo, senão a gente fica aqui até não querer mais, né? Mas como é que foi a história de Moisés, que a lição apresenta como fidelidade ao Senhor? Pastor Hassan e queridos internautas, começamos com um milagre, né? A vinda de Moisés é um milagre. Deus preserva Moisés em meio a uma situação onde ele as possibilidades de vida dele eram as mínimas possíveis, mas Deus o preserva com um propósito muito importante. Mais tarde ele tem a oportunidade de ser criado pela sua própria mãe. Ela passa 12 anos ensinando. E depois você chega a determinada situação. Nós temos ali o Egito, uma das maiores, ou quem sabe a maior potência daqueles dias, onde o Nilo tornava aquelas terras férteis e, por sua vez, tornava a terra mais influente. Moisés seria o rei, né? Moisés recebe e herda tudo aquilo. E nós chegamos lá na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, de maneira específica ali no verso 23, olha o que está escrito ali. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele escolheu não ser o sucessor daquela dinastia, por assim dizer, daquele reinado, para ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir ali de prazeres transitórios do pecado. Enfrentou desafios que ele poderia escolher não viver, mas essa escolha demonstra para nós hoje a importância da fidelidade a Deus. Moisés talvez não pisou na terra que ele almejava, nós sabemos muito bem, conhecemos a história, mas a promessa de Deus é que ele estaria no céu e ele teve essa oportunidade. Isso demonstra para nós, através dessa história de Moisés, a importância de sermos fiéis a Deus. Talvez nós falamos agora para alguém que está sendo desafiado, quem sabe no emprego, quem sabe está sendo desafiado na sua vida pessoal, até abandonar a sua família para ter uma outra vivência em função de dinheiro ou outra coisa. Mas a promessa de Deus é que aqueles que forem fiéis, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Esse é o propósito. Pastores, o que eu acho muito interessante é que essas histórias que nos foram trazidas, pelo menos aqui, Abraão, Ló, você encontra Jacó, o próprio Moisés, eles tiveram recursos. Eles não eram pessoas que, por seguirem uma vida a Deus, eles não tinham recursos. Eles tinham bastante coisa, mas isso não era a prioridade deles. Eles usavam disso para continuarem sendo fiéis ao Senhor. E eu disse que falaria um pouquinho sobre Hebreus antes do pastor Merlington, para falar sobre, na figura de Abraão, tem um texto aqui que eu gosto muito,
que Abraão andou pela fé por aqui, peregrinou, mas no verso 10 de Hebreus 11 diz: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. E aí, em Hebreus 11, ainda no verso 13, ele fala sobre todos esses. Ele fala assim, olha, eles morreram na fé, sem terem obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Ou seja, eles estavam aqui, mas eles eram estrangeiros, peregrinos, porque a pátria deles, melhor e maior, é o céu. Então, que a nossa vida também seja assim, né? Pastor Merlington, quais são as palavras que você preparou aí para que a gente possa aplicar isso para a nossa vida, para que isso também possa continuar sendo escrito através da nossa história de fidelidade a Deus? Pois é, por causa do pecado, nós estamos numa condição de transitoriedade, né? Como o senhor mencionou aí há pouco, lendo o livro de Hebreus, nós estamos aqui numa circunstância de passagem. O que significa que tudo aquilo que a gente conquista não vai ficar em nossa posse para sempre. Isso me faz lembrar de um trecho que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 2. E o amigo que está nos acompanhando, tendo a sua Bíblia aí, pode abri-la. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 2, diz aqui no verso 18: também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Veja, transitoriedade da existência. Trabalhar é uma bênção. Quando Adão foi criado, logo imediatamente, Deus já o orientou, olha, trabalha aí. E começou lá os seus primeiros serviços. O trabalho veio antes do pecado, né? Antes do pecado. E depois do pecado, Deus disse, olha, você vai continuar trabalhando. É claro que agora numa outra circunstância, agora vai ter o suor no rosto, etc. Mas o trabalho vai dignificar a sua existência. E é para a sua subsistência também. Você vai plantar, vai colher, vai comer. Mas com o passar do tempo, nós fomos fazendo mais do que apenas plantando, colhendo e comendo. A gente foi acumulando, ajuntando. Verdade. E não nos contentando somente com aquilo que supria as nossas necessidades. A ponto de anos depois, né, da escolha do pecado que Adão fez, o salmista aqui tem essa reflexão. E aí no verso 19, depois que ele diz lá no verso 18, que tudo que ele conquistou vai deixar para quem vem depois dele, ele diz assim no verso 19, e quem pode dizer que este que virá depois de mim será sábio ou estulto? Ou seja, será sábio em usar bem o que eu deixei ou vai gastar de qualquer jeito, desperdiçar de qualquer jeito? E aí ele continua dizendo agora no verso 22. O que adianta ao homem de todo o seu trabalho se fadigar o coração e depois ter que deixar para outro que não sabe como vai usar aquilo que com suor foi conquistado? Então, se nós não usarmos o que temos para o suprimento de nossas necessidades, e aí inclui o lazer também, né? Suprir necessidade não é só matar a fome ou coisa parecida, é matar a fome, é comprar o remédio que precisa, pagar a conta de luz, de energia, mas inclui o lazer também, uma viagem com a família, um passeio, uma pizza numa noite assim, uma comemoração de um aniversário, tudo isso é parte da nossa jornada de vida. Mas tudo isso passa. Se não houver algo maior e melhor, de que terá adiantado tudo isso daqui? Então, a nossa fidelidade está em investirmos naquilo que é duradouro. O que é transitório, vamos trabalhar para conseguir e suprir o que precisamos. Mas se nós nos contentarmos somente nisto, de que adiantará termos vivido, como diz o verso principal que o Senhor leu aqui no início do nosso estudo, né? Por isso que o conselho de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, verso 19 é: não acumule tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrão escava e rouba, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Eu gostaria de finalizar minhas palavras, pastor Hassani, fazendo a seguinte aplicação. Todos esses personagens que nós comentamos aqui fizeram isso. Mas obedecer a Deus nessa proposta que Ele oferece
tem algo muito maior do que apenas um ato de obediência ou de obrigatoriedade. Embora, como o pastor Alan mencionou, é nossa obrigação ser fiéis a Deus. E aquele exemplo que você mencionou do pastor Gilberto lá, né? Você não é obrigado a vir ao culto desde que você não se sinta obrigado. A grande motivação que nos leva a ser fiéis a Deus e atender esse conselho de Jesus está aqui no livro de Isaías. Isaías capítulo 41, verso 8, se referindo a Abraão. Diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Que lindo, hein? Há uma vinculação de amizade. Merlington, mas isso foi com Abraão, Deus está falando isso de Abraão. Pois eu tenho aqui uma boa notícia, querido amigo, querida amiga, para nós todos. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, acerca de mim e de você, Jesus diz assim, João 15, verso 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado a você de amigo. Então, a mesma vinculação que Deus diz ter estabelecido com Abraão e Abraão com ele, é a mesma vinculação que ele estabelece conosco e deseja que nós estabeleçamos com ele. Amém. E o resultado disso será vivermos a nossa fidelidade aqui, jornadeando por esta terra e por esta vida, como diz aquele hino, pés na terra, os olhos no céu. Amém. Meu amigo, minha amiga, como é que a sua história continua? Nós já vimos histórias que foram concluídas, personagens que já morreram, como Moisés, já estão ali no céu, nós cremos nisso. Mas e a sua história? Como é que vai ser a sua história de fidelidade a Deus? Eu quero que você coloque aqui nos comentários aquilo que Deus tem tocado, qual dessas histórias que você mais se identifica, como a sua história com Deus de fidelidade tem sido desenvolvida. Coloque aqui, comente, faça parte desse estudo também com a sua opinião e o seu comentário. Para a gente terminar, pastor Alan, você pode orar por nós neste momento? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, quão maravilhoso é estudarmos a Tua Palavra e saber que o Senhor tem um plano estabelecido para todos nós. Amém, Pai. À luz do que estudamos aqui, ó Pai, cada pessoa que nos acompanhou possa entender o Teu plano, o Teu princípio para eles. E que nessa jornada até o céu, possamos ser fiéis a Ti, ó Pai. E pela Tua graça, queremos um dia viver nas mansões celestiais. Amém. Ser conosco, abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, queridos amigos, pastor Gerson, pastor Merlington, pastor Alan, muito obrigado por estarem conosco nessa jornada. E eu quero agradecer você também que está conosco até aqui. Se você chegou, não deixe de curtir, compartilhe com a sua família, com a sua igreja, com a sua unidade de escola sabatina e com alguém que precisa ouvir essas histórias maravilhosas. Que Deus abençoe você. Nos vemos no nosso próximo estudo e o tema será aos mais pequeninos irmãos, ou aos mais pequeninos irmãos, que você possa cuidar de cada um. Então não perca a lição da semana que vem. Deus abençoe você.